pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre os componentes funcionais do arco reflexo. O arco reflexo, pessoal, ele é muito rápido, tá? Ele serve para respostas rápidas, para até mesmo, tá? Um exame clínico, médico, para diagnosticar a presença de alguma doença. Enfim, ele é resposta rápida. O que é um arco reflexo? Na aula de hoje, eu não vou falar os tipos de arco reflexo que existem, tá? Que eu vou falar um por um nessa sequência de série para vocês. E sim, eu vou falar hoje sobre os constituintes básicos de um arco reflexo, tá? O arco reflexo são respostas rápidas que vai envolver aí um neurônio aferente ou sensitivo, um neurônio eferente ou motor e um centro interligador, tá? Que a gente também pode ser considerado aí como interneurônios, tá? Que vai unir o aferente com o eferente. Essas respostas, geralmente ela acontece imediata, tá? De forma imediata. O sistema nervoso central, ele vai responder de forma instantânea. Então, os impulsos nervosos, né? Eles vão se propagar até o sistema nervoso central. As vias específicas, dependendo do tipo de informação, de sua origem e de seu destino. E a via percorrida pelos impulsos nervosos produtores é um arco reflexo. Isto é, aqui vocês veem, tá? Um corte transversal da medula espinal. Aqui a gente tem a substância cinzenta. Aqui a substância branca. Aqui a coluna anterior, coluna posterior, né? Aqui os interneurônios, o neurônio de associação, né? Os interneurônios, que vai ligar o que? O neurônio eferente com o neurônio aferente. E isso, pessoal, é instantâneo, tá? Até demonstrei na aula passada sobre terminações nervosas, um pouco disso, na qual eu falei sobre terminações nervosas livres, terminações nervosas encapsuladas. Eu falei para vocês que também existe, né, os fusos neuromusculares, os corpúsculos de Golgi, que são receptores sensoriais, que estão ligados principalmente aí à parte de temperatura, dor, pressão, vibração, né? Que nós temos aqui, olha, os receptor sensorial. Aqui tá mostrando, olha, uma chama, né? Que isso acontece de modo instantâneo. Vamos supor, quando a gente coloca a mão numa chapa quente, que a gente vai sentir arder imediatamente. Só que isso é muito rápido, a gente vai tirar a mão instantaneamente. Só que o momento que a gente sente a dor, a gente vai ter um pulso que aferente, vai conduzir para o sistema nervoso central, que vai cair aqui na coluna posterior, tá? Da medula espinal, para depois levar a centros específicos do sistema nervoso central, que vai interligar aos interneurônios, que vai ter como resposta um neurônio eferente, que é o neurônio motor. Porque na hora que você tira a mão, você faz esse movimento, você já está fazendo aí o ato da resposta. Então, isso é arco reflexo na anatomia, tá? Na neuroanatomia, que são respostas moduladoras rápidas a um estímulo do sistema nervoso, tá? Bem, o receptor sensorial, a extremidade distal do neurônio sensorial, quer dizer, os dendritos, ou a estrutura sensorial associada, atua como receptor sensorial e ele responde a um estímulo específico, a alteração interno ou externo, produzindo um potencial graduado chamado
potencial gerador ou receptor. Se o potencial gerador atingir o limiar, tá, da despolarização, ele vai produzir esse impulso nervoso sensorial. O que é isso? Tá? Vocês vão ver que existe o mecanismo de despolarização de membrana, repolarização de membrana, tá? E para poder ocorrer esse estímulo, vamos dizer assim, um estímulo satisfatório, para ocorrer, né, a resposta proveniente de um receptor sensorial, seja localizado por terminação nervosa livre, por corpúsculos encapsulados, ou então nos fusos neuromusculares, nos corpúsculos de Golgi, enfim, gerado por alguns desses receptores esse estímulo que pode ser tanto do meio ambiente interno como externo. Ele vai ter que ser intenso para causar a despolarização, tá? Quando ele vai causar o mecanismo da despolarização da membrana, é suficiente para desencadear uma resposta, tá? Então, os receptores sensoriais, tá? Vocês vão ver no D'Angelo e Fatini, por exemplo, que aqui está o esquema, tá, do arco reflexo, dos constituintes básicos de um arco reflexo, que é composto aí por neurônio motor, por neurônio sensitivo, um interneurônio ou neurônios de associação, ou centros de interligação. Também nós vamos ver esses nomes encontrados na literatura. Então, os receptores sensoriais, nós temos pressão, tensão, sons, vibração, equilíbrio, tá? Os quimiorreceptores são substâncias voláteis. Nós temos ainda os termorreceptores relacionados com calor e frio, os eletroreceptores, eletricidade, eletromagnetismo, os fotorreceptores ligados à luz. Então, todos esses receptores são o quê? Tipos de receptores sensoriais, que quando estimulados, tá, pode desencadear aí uma ação de arco reflexo, tá? Aqui, hoje a gente está vendo o que? Os constituintes, tá? Então, os constituintes do arco reflexo, então, é um neurônio sensorial, na qual os impulsos nervosos se propagam a partir do receptor sensorial, pelo axônio do neurônio sensorial, até os terminais axônicos, situados na substância cinzenta da medula espinhal ou do tronco encefálico. É como ilustra aqui na imagem, ó, aqui está ilustrando aqui o reflexo patelar, né, no momento que ocorre esse impulso do neurônio sensitivo, ele é conduzido à medula espinal ou tronco encefálico, na qual está localizado principalmente aqui na coluna posterior da medula cinzenta. Então, ele leva o impulso da periferia para o sistema nervoso central, tá? Da periferia para o sistema nervoso central. O órgão integrador são considerados os interneurônios, tá? No arco reflexo simples, o órgão integrador é um só. No arco reflexo polissináptico, possui mais de 2 tipos de neurônios e mais uma sinapse no sistema nervoso central, tá? O neurônio motor, tá, são impulsos produzidos pelo centro integrador que se propaga para fora do sistema nervoso central ao longo do neurônio motor. Então, o que acontece aqui, ó? Tem o neurônio sensitivo aqui, na qual o impulso aferente ele vai sair da periferia, vai para o sistema nervoso central, vai bater aqui. Tem o centro integrador, que é composto aí por um interneurônio, tá? Ou neurônios de associação, também chamado,
que vai dar resposta para um neurônio motor. O neurônio motor ou eferente, ele sai da coluna anterior da substância cinzenta, da medula espinal, e ela é motora, tá? Na qual aqui, ó, a gente tem o impulso que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia. O órgão efetuador, como a gente já explicou aqui, né? Vocês viram até aqui no próprio exemplo, né? Aqui de novo já dá para ver os constituintes básicos aí de um arco reflexo que nós acabamos de falar, que é um neurônio sensitivo, que está aqui. A gente tem aqui um interneurônio que interliga, tá? Vai fazer o papel de interligação. Aqui o neurônio motor, que vai estar relacionado, né, ao órgão efetuador, que pode ser no músculo, no caso que vai ser um reflexo somático, pode estar também presente no músculo liso, cardíaco, né, ou glândula, que aí no caso, nesses casos particulares, vai estar relacionado aí com o sistema nervoso autônomo. E aqui demonstra que a pele, por exemplo, que o receptor de corpúsculo de Pacini, né, aqui ilustrado na imagem, como eu falei na aula anterior a respeito das terminações nervosas, nós temos terminações nervosas livres, as encapsuladas. Todas elas são ligadas à temperatura, dor e pressão e vibração, tá? Está relacionado a isso. Eles se localizam na área dérmica da pele, tá? Então, o estímulo aí causado, lembrando que o estímulo tem que ser intenso para ocorrer, né, a despolarização na membrana celular do neurônio, para que esse impulso seja o suficiente para desencadear esse estímulo por completo e rápido, instantâneo, né? Porque quando a gente tem um estímulo desse, é muito rápido, tá? Então aqui a gente tem um corpúsculo de Vaso-Pacini na pele, no caso aqui, ó. Então vai ter um impulso sensitivo, tá? Um neurônio sensitivo que está aqui na coluna posterior, o interneurônio, tá? Ou neurônio de associação, ou centro interligador, que vocês podem encontrar, um neurônio sensitivo, que vai desencadear a resposta motora ou eferente, certo? Então, essa era a videoaula de hoje. Neurônio sensitivo, neurônio motor e um interneurônio são os constituintes básicos de um arco reflexo simples, tá? Porque o policináptico vai ter um centro interligador lá no sistema nervoso central, tá? Então, isso ocorre no arco reflexo simples, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!